Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma super live. Hoje, com a presença ilustre do professor Walter, da nossa convidada especial, Jennifer Augusto, pedagoga e empreendedora cultural. Boa noite, Walter. Boa noite, Jennifer. Tudo bem? Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Walter. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todas, a todos e todes. Licença aos ancestrais para que possamos falar e fazer com que essa live traga uma utilidade pública aos nossos e aos que compactuam com a gente. Muito legal. Gente, essa live de hoje, um momento tão importante que estamos vivendo, além da pandemia do Covid-19, estourou uma luta que a gente já traz há muito tempo. E essa luta a gente carrega desde os nossos ancestrais. Então eu queria saber de vocês, antes da gente entrar em algumas perguntas que a gente já desenvolveu, eu queria saber de vocês a visão de vocês a todos os acontecimentos dos últimos dias, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Pode ir primeiro, Jennifer. Obrigada. Eu tenho certeza que, antes de tudo, quando nós falamos sobre a questão de vidas negras importam, nós já estamos fazendo um resgate desde a década, principalmente aqui no Brasil, né? Desde a década de 70, quando o movimento unificado começou a falar sobre a questão de vidas negras importam. Na verdade, se for falar sobre a questão de vidas negras importam, nós estamos nos fortalecendo desde o processo de escravização. Nós estamos lutando para sobreviver. E esses acontecimentos, todas essas hashtags falando sobre a questão de vidas negras importam, falando sobre a questão da sobrevivência da população preta nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil, levantou-se vários questionamentos de que os pretos os negros no Brasil não estão se movimentando para sobreviver. E aí me levou a várias reflexões de que não é que nós não estamos lutando, nós estamos sendo silenciados. E aí, sempre quando diz respeito a coisas de fora, não que deslegitime, porque nós somos uma população de luta e resistência em todos os lugares do mundo. Mas quando diz respeito ao Brasil, parece que nós não estamos lutando, mas nós estamos lutando. Existem movimentos importantíssimos no Brasil que falam sobre a questão de que as vidas negras importam. Nós temos o Reaja na Bahia, nós temos os movimentos de mulheres, nós temos os movimentos dos homens e mulheres pretas. Desta forma, ou seja, nós estamos lutando. Esses acontecimentos amplia o nosso olhar para que percebamos que nós estamos nos nossos corpos, são corpos que não são visibilizados. Nós não morremos só na bala, nós morremos no processo educacional, nós morremos no processo de encarceramento, nós morremos no processo psíquico. Então, é muito importante falar do processo de vidas negras em todos os âmbitos sociais, como um despertar de sobrevivência. Não só é uma responsabilidade de toda a população preta, não só da população preta, de toda a sociedade. Pensar na perspectiva de sobrevivência do povo preto em todo o conjunto. Eu achei muito importante, Cleiton, você pontuar sobre todos esses acontecimentos para que tenhamos pautado a importância de se falar do corpo preto, não só em hashtags, não só em redes sociais. É claro que eu vejo as redes sociais como uma quebra de silenciamento da população negra, porque
Nós não temos espaços nas mídias. Quando aconteceu com o George nos Estados Unidos, no sul, um dos nossos foi baleado no sul do Brasil e ninguém falou sobre isso, como se fosse uma coisa inerente, o corpo preto brasileiro e o corpo preto dos Estados Unidos. Espera aí, não somos todos pretos? E houve uma movimentação na internet que foi pouco divulgada. Então, quando a gente fala da importância das vidas pretas, quando a gente fala dos acontecimentos sociais e da visibilidade que teve os movimentos dos Estados Unidos, como se no Brasil não houvesse uma movimentação de fato, não houvesse uma articulação política, também é uma engrenagem do racismo estrutural, que mostra que nós somos pacíficos, que nós não temos condições e meios de lutas, mas nós estamos nos movimentando. Essa live, por exemplo, é uma movimentação política de acorde para o nosso povo, para a quebra, para que nós pensarmos juntos em meios de sobrevivência. Eu acredito, antes de passar a palavra para o professor Walter, eu acredito que o fato de levantar hashtags ou colocar uma foto, um punho cerrado, só na internet não adianta. É pouco. Eu acredito que o povo preto ele precisa realmente ir para a rua e reivindicar direitos, fazer jus a tudo que está na Constituição. Eu acredito que o nosso povo, durante muito tempo, ele foi ludibriado por uma cortina de fumaça com alguns eventos, como um carnaval, como uma festa, como alguma coisa, e foram nos tirados direitos que hoje não está fazendo falta. Então, assim, é o ensino na base, é a oportunidade de uma faculdade, é o próprio emprego. Então, foram coisas que vêm sendo tiradas há anos. E parece que a galera está acordando agora, só que agora a gente tem que realmente lutar. Mas lutar não colocando uma foto no perfil apenas. Colocar Sim. uma foto no perfil me dá a falsa sensação que eu estou fazendo a minha parte, mas eu não estou. É muito superficial ser apenas politicamente correto. Como eu disse, eu vejo as redes sociais como uma quebra de silenciamento e um espaço que nós temos para falar. Como é um espaço que nós temos para falar, nós temos que otimizar isso e não ir para a onda da alienação, que nos leva a reverberar sempre os mesmos assuntos. O povo preto já vem lutando há muito tempo, a gente já vem se movimentando há muito tempo. Todos os corpos pretos que foram tombados foram reivindicados, seja no Vão do MASP, seja das movimentações de grupos sociais, mas sempre foram silenciados. A questão é essa. Quando que vão parar de nos silenciar para que os que não têm acesso, tem muitos que não têm acesso ao conhecimento por conta dessa quebra das mídias, mas os grupos estão lutando. Existe um movimento de mulheres, existe um movimento unificado, existe o movimento panafricanista, existe o Reaja, que fala reaja ou seja morto. Ou seja, nós estamos em movimento. O problema é a forma como esses movimentos são silenciados. E isso já vem desde o processo das revoltas da escravização. O que eu vejo é, como você falou, é uma perspectiva de quebra disso. Usar a nossa palavra, usar as nossas armas, a nossa luta ao nosso favor, seja educando os nossos mais novos, educando os nossos mais velhos, não, buscando refutar os nossos mais velhos que resistiram para que nós estejamos aqui sentados e dialogando sobre isso, uma forma muito mais de frente, de batalha. Como disse muito bem o Hamilton Borges, a gente tem que parar de ficar usando os estereótipos de uma estrutura racista para nos fortalecer. Como você falou, é muito mais do que uma hashtag. É uma luta de combate. Caiu um corpo preto, a gente cai em cima. Caiu outro corpo preto, a gente cai em cima de novo. Nosso sangue não pode cair no chão e a gente ficar quieto. Não existe isso.
Os corpos pretos, o que aconteceu com Agatha, que absurdo, uma criança sendo morta no Rio de Janeiro e ok, tudo bem. Um menino, um jovem foi cerceado da sua vida, e como assim? Como que a gente faz com que isso pare? É fogo com fogo. É isso mesmo. Eu vou passar a palavra agora para o professor Walter. A mesma pergunta eu vou reformulá-la, tá? Diante de tudo que está acontecendo desses novos movimentos, seja de luta, seja aqui no Brasil ou seja nos Estados Unidos, qual a sua visão, professor, em relação aos últimos acontecimentos? Será que o nosso povo acordou? Procurar não falar mais do mesmo em cima do que a Jennifer já colocou, né? A minha visão sobre essa questão da igualdade racial, né? Ela tem provocado N discussões sobre isso, né? Então, dentro das instâncias sociais brasileiras, desde a questão do tempo da abolição do regime escravocrata. Então, vamos dizer assim, que ainda existe de uma forma veladamente ou não velado para aqueles que não tenham a compreensão, ou, melhor dizendo, velado somente para aqueles que não são negros, né? Então, nós, afrodescendentes, né, e as manifestações culturais, né, que foram cercados de preconceitos em diversas instituições nacionais, por exemplo, o mercado de trabalho, a polícia, a igreja, a escola e muitas outras, né? E assim foi, né, se perpetuando em uma situação de inferioridade, uma exclusão social. Então, e que dentro disso, um apagamento das contribuições do negro dentro da sociedade brasileira. Então, com a promulgação de uma série de leis, né, pareceres e resoluções que tratam aí sobre as condições sociais do negro no Brasil, né, e questão de determinar aí a própria questão do ensino, né, da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas do país. Então, seriam luzes aí se acendendo através dentro dessas questões. Mas, dentro disso, o que acontece são questões dentro de um cunho, vamos dizer assim, de pesquisas, né, e de ações, de investigações, né, que isso vai fazer o quê? Vai apresentar uma concentração de atenção. A atenção passa a ser concentrada através disso, através de estudos, né, das histórias contadas, né, do que foi para unir o Brasil. Vamos enfatizar o que especialmente? Todas as questões da educação. Então, eu vou discorrer aqui na minha próxima fala um pouco aí sobre a educação, sobre as questões da violência e sobre o mercado de trabalho, né? Na questão da educação, falei um pouco sobre a Lei 10.639 de 2003, né, que é a introdução, né, de material para os professores e alunos sobre a história da África, né, e dos afro-brasileiros nessas questões ditas como políticas éticas, sociais e raciais. Por quê eu falo isso? Porque eu penso da seguinte maneira, como a minha própria imagem do fundo aqui já mostra isso, que é uma questão de exemplo, né? Temos que mostrar exemplos, mostrar que dentro da estrutura da escola, vamos dizer assim, por exemplo, de onde eu vim, lá na EPG, onde eu estudei, Machado de Assis não era negro, né? Nunca foi mostrado para mim, através de um professor, que Machado de Assis era negro. Ou seja, quem são essas pessoas, né? Quem é a nossa inspiração? Então, a escola, muitas vezes, não mostra isso. Então, a ideia é que fazer valer a legislação, né? Então, para que isso ocorra, nós, enquanto sociedade civil, temos o dever aí e a obrigação, vamos falar assim, né? Como vocês colocaram, não é somente chegar numa rede social e levantar o punho cerrado. Não, nós temos dever e obrigação de ir adiante, de conversar, de dialogar, sentar e mostrar que, dentro dessas questões, nós temos a total condição de quê? De ir além daquilo que nos oferecem, ir além daquilo que querem que nós absorvemos como sendo a nossa realidade. Então, é hora de mudar essas questões, né? Mudar esse discurso que somente nos entregam a desconstrução. Por isso, levar, sim, realizações, né, dentro de uma visão positiva, para quê? Para que conseguimos edificar, construir melhores seres humanos ali na frente. Por quê? Porque nós temos
hoje, né? O idoso de hoje, quem é o idoso de hoje, né? Qual foi na época dele, o que ele viu na época dele. Então, a gente tem que inserir essas questões dentro da educação, dentro do mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Para quê? Para poder enaltecer, sim, através de exemplos e edificar novos seres humanos, né? Que lá na frente farão a diferença aí na vida dos meus netos, na vida dos filhos de vocês. Então, todas essas questões a gente acaba, de uma certa forma, promovendo, né, essa edificação. Eu acho que a importância, né, dos deveres e dos direitos fica muito mais alarmante quando nos são tirados aquilo que a gente nunca teve. Então, assim, o direito à informação, Jennifer, que você acabou de passar, o direito à educação, que o professor Walter acabou de dizer, nós nunca tivemos e sempre foi tirado da gente. Então, eu queria saber de vocês, como podemos mudar a atual situação do povo negro? Eu passo a palavra para você, Jennifer. É muito complicado em uma estrutura engedrada de um racismo falar de uma solução para o mesmo, né? Porque, para além de uma responsabilidade nossa, é fundamental pontuar que o racismo não é uma criação da população negra. Sim. Não fomos nós que nos colocamos nessa situação. Posto isso, nós vamos pensar em possibilidades enquanto povo. No momento que a gente tem esse despertar de que o racismo não é uma responsabilidade da população preta, ok. Nós, enquanto um grupo consciente disso, nós temos que pensar o quê? Em possibilidades de despertar. O que o Walter falou é muito importante, que é o quê? O conhecimento. Fazer com que o conhecimento seja reverberado não vai sanar o racismo, por ser uma estrutura do capitalismo, por ser uma estrutura da branquitude, e aí reforço, e quando eu falo branquitude, eu não estou falando de um indivíduo, eu estou falando de um grupo social que estrutura tudo isso, reverberar um conhecimento antirracista, que fale de pluralidade, que fale sobre as questões raciais, que faça-se um resgate cultural, histórico e econômico, que pense em políticas, e principalmente quando eu falo em políticas, eu não estou falando só de relações, que é o que nós estamos fazendo agora. Eu digo da colocação da população preta na política, para que nós tenhamos os nossos falando por nós. Então, para que haja uma solução efetiva do racismo, tem que ter um despertar da população branca e entender que eles que são o responsável disso. Depois, eles entenderem os privilégios que eles usufruem e não conseguem entender que isto é um privilégio. Tomar essa responsabilidade do privilégio branco, e aí para que possamos caminhar, né, no nosso despertar. Aos que já têm o despertar, o que já tem consciência, toma-se a responsabilidade de compartilhar o conhecimento para que os próximos tenham consciência dos seus direitos enquanto cidadãos, dos seus direitos enquanto frente econômica deste país, de pensar, se nós investimos dinheiro nesse país, nós temos que ter os direitos mínimos, né? Que é o direito à saúde, que é o direito a uma educação decente. E quando eu digo uma educação decente, é uma educação que nós nos vemos, que fale a real história de África, que nos coloque enquanto diaspóricos, que fale do processo de escravização e não de escravidão. Isso é fundamental. A lei está aí há muitos anos, a Lei 10.639, que foi citado muito bem pelo Walter, e é uma lei que não consegue ser implementada, porque as pessoas ainda entendem que o Dia do Preto é só no dia 20 de novembro. Só que nós estamos 365 dias do ano lutando e colocando em frente as nossas falas, as nossas posições. Então, antes de tudo isso, a gente tem que falar disso.
para sim pensar em um progresso. E aí, como eu sei que para que a estrutura social do racismo entenda a sua culpa vai demorar muito, eu penso nas amenizações que nós podemos fazer. Nós que já atingimos algum despertar, que nós entendemos qual que é o nosso papel, puxar os próximos. Ter uma visão de união preta, principalmente, e união preta quando eu falo de construção de povo, de quem nós somos, de que forma você pode enaltecer empreendedores negros, autores negros, mídias negras, para que assim nós consigamos equilibrar a parte financeira. Porque eu tenho para mim que, para além do processo psicológico do racismo, isso já é dado. Quando nós começarmos a mexer no bolso da branquitude, a gente vai começar a amenizar a questão do racismo. Muito legal. E você, Walter, qual seria não digo, posso ter colocado errado a pergunta, qual seria a solução, porque a solução realmente é a longo prazo, né? Mas o que a gente poderia fazer para amenizar toda essa situação, professor? Para a gente, num start, né, dessas questões, como a Jennifer colocou, primeiramente organizar, né? Precisa organizar essas questões dentro dos movimentos, né, dos movimentos sociais, da população, mesmo aquelas fora da questão dos movimentos sociais. Para quê? Para que a gente consiga levar uma compreensão, porque muitas vezes, até mesmo a gente vai se policiar aqui para não usar alguns termos, né, que a gente teria que ficar explicando muito o termo que nós estamos falando, né, para quê? Para que não ocorra um choque, vamos dizer assim. Que a ideia não é que exista um choque, né, primeiramente. A ideia é que existe um choque, sim, cultural, uma questão de uma visão para entendermos o que todos nós, sejam brancos, sejam negros, sejam amarelos aqui, sejam índios, somos todos herança da obra da escravidão. Então, por sermos herança da obra da escravidão, qual o entendimento, qual o papel de cada um dentro dessa estrutura chamada sociedade brasileira? Né? Quais são as nuances, por exemplo, no dia 14 de maio de 1888, o que o negro teve? Ele saiu, né, da grande maioria iam às fazendas onde trabalhavam, foram para a rua, sem nada, sem nenhum tipo de garantia. Né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas, né, tem algumas falas que dizem que a favela é a Nova Senzala. Por que chamam a favela de Nova Senzala? Porque o negro saiu, né, foi liberto, vamos dizer assim, através de várias estratégias aí, todos nós conhecemos, e ele não tinha onde trabalhar, não tinha aonde morar. Ele começou ali a questão do zero, né? Ele foi para esse zero, então muitas vezes, né, isso que eu vou apresentar depois, questão das estruturas dentro das organizações, dentro das empresas, você vai ver que o negro não tem uma visibilidade, não tem uma participação efetiva, né, em cargos de gerência, em cargos de diretoria. Muitas vezes ele é cerceado pelo meio do caminho, né? Quando não, você chega numa empresa que você vai entregar o seu currículo, você vai lá para fazer uma entrevista, muitas vezes seu currículo não é nem observado, o que é observado é o estereótipo, né? Fica aquele arquétipo, né, da questão da beleza. Então, olhou para você é negro, não vão olhar o seu currículo, cara. Infelizmente, é uma verdade. A gente não querer falar sobre esse tipo de verdade, não compreender isso é uma realidade. Então, essas mudanças estruturais, né, a conscientização, como a Jennifer colocou, né, dessas questões, desses privilégios, né, nós temos que levar isso adiante, nós temos que dialogar, sim, né, com muitos sobre isso, né, e também ter o negro ali inserido
dentro da política, né? Dentro da política brasileira. Porque o negro, a visibilidade dele é mínima ali dentro, né? De quantos estão lá, quantos fazem essa diferença. Não tem. Então, hoje a gente não pode chegar aqui, levantar a mão e gritar, por exemplo, por um partido, vamos dizer, né? Ou por um candidato, vamos falar assim. Por quê? Porque não temos uma representatividade. Então, essas representatividades são muito importantes em todas as esferas, né? Seja ela dentro da política, nas esferas sociais, né? Nas escolas, né? Em todos os movimentos. É um exemplo, por exemplo, eu vou falar nós, que somos de religiões de matriz africana, esses posicionamentos também são importantes. Por que o posicionamento é importante? A gente tem muito medo da repressão, né? Por que a gente não aparece? Por que o cidadão que é de uma outra religião, ele consegue falar da religião dele de ponta a ponta, como exemplo? E por que nós não conseguimos falar? Porque nós vivemos dentro de uma exclusão, né? Mas não, tem que enfrentar essas questões, tem que chegar, sentar, conversar, explicar, contar realmente o que é essa realidade, não se manter excluído, que já foi isso por muitos e muitos anos, entendeu? É a gente chegar e falar abertamente sobre essas questões, vamos dizer assim, instigar dirigentes, né, das casas em si, a estampar o nome lá. Por que não estampar o nome lá? Medo da represália? Até quando vamos ter todas essas nuances que são relacionadas à diáspora negra ou relacionadas aos afro-brasileiros? Até quando vamos ter isso sempre numa marginalidade? Então, essa me fala sobre isso, de luta mesmo, de mostrar ali qual é o nosso valor. Porque a gente for esperar por um sistema, o sistema não vai fazer isso nunca por nós, não. Essa é a realidade. Não adianta a gente chegar aqui e falar que vão fazer, que não vai fazer, sempre haverá um planejamento estratégico deles para desconstruir isso. Eu aproveitando a sua fala, Walter, quando você fala de representatividade, a gente vê que o sistema, às vezes ele joga o próprio negro contra o próprio povo. Exato. Usando isso, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre duas figuras que estão sempre na mídia e que ultimamente têm causado, pelo menos no meu ponto de vista, muita vergonha para o nosso povo, que é o senhor Hélio Negão, que se eu não me engano, ele é deputado, e o senhor Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. O que vocês podem me dizer sobre essas duas figuras, sobre a representatividade deles para o povo preto? Essas duas figuras são duas figuras bem pontuais, só que antes disso eu queria pontuar algumas coisas. Desde o processo da escravização, existiu um indivíduo negro, a qual era frente de base de apoio da branquitude. E eu vejo essas pessoas como essas frentes de base de apoio da branquitude. São pessoas, além de um processo psíquico totalmente abalado e desestruturado, são pessoas que servem de base para fortalecer o racismo estrutural. Pense comigo, Cleiton, são apenas 2 homens negros dentro de toda uma estrutura racial de crime. O Walter falou sobre um dia que é muito fatídico para nós, que é o dia 14 de maio, que é o dia em que nós olhamos para todos os lados e não vimos possibilidade de sobrevivência, mas sobrevivemos e lutamos. E aí, usa-se 2 pessoas, não estou defendendo esses indivíduos, porque também vale pontuar o desserviço deles enquanto luta, o não fechamento deles conosco enquanto povo preto, mas é importante também colocar essas figuras como figuras estratégicas deste racismo.
figuras que pontuam o que a branquitude quer falar. Agora, veja a porcentagem de 2 pessoas no meio de milhões de pessoas nos deslacerando. Por que nós, enquanto população, sempre focamos? Isso não aconteceu só com esses 2 indivíduos. Tem o Holiday também, que passou por esse processo, e tantos outros pretos, mas são porcentagens mínimas de fala, na qual são apoiadas e alimentadas para que elas falam. No processo de escravização acontecia muito isso, que eram colocar pretos contra pretos. E é o que está acontecendo. São pessoas que não têm consciência. Mas desde que, imagina só, você enquanto um indivíduo em sociedade, você sempre foi ressaçado, as pessoas não te reconhecem, você sempre leva porrada por ser uma pessoa preta, pela sua tez, pela sua identidade, pelo seu reconhecimento, pela sua religiosidade, pela sua cultura, pela sua história. Você vai querer ser esse indivíduo? Aí vem uma pessoa e te ampara, fala assim, olha, aqui você está bem amparado, aqui é o seu caminho. Essas pessoas caem numa ilusão que eu chamo de alienação, é como se fosse um delírio mágico. Você se vê no deserto, sem água, e te dão uma possibilidade de um dedo de água, para que você tenha autonomia, como acontece com, então, presidente da Fundação Palmares. Olha aqui, você tem uma visibilidade, só que você tem que compactuar com a gente. Infelizmente, ele não tem estrutura mental para falar assim, não, eu vou fechar com os meus. Sendo que a paulada vem. A paulada vem. Eles são um desserviço. Quando eu vejo esses exemplos, eu tento não postar nas minhas redes sociais sobre essas pessoas, pontuar uma coisa a outra. Eu tento focar no que a estrutura e a branquitude vem fazendo. Não do que 2 homens ou 3 homens negros vêm fazendo. Porque é uma porcentagem mínima. E a gente está perdendo tempo olhando para o que nós já sabemos. No meio do caminho, a gente vai perder soldados. Mas 2, 3 soldados não faz a guerra. A gente tem que focar nos nossos que estão em luta, divulgar as mulheres pretas, os homens pretos, as nossas crianças, os influencers, os nossos políticos, as pessoas que estão à frente. Divulgar os outros movimentos que falam de educação. Eu quero divulgar essas pessoas, eu quero reverberar essas pessoas. É claro que eu, enquanto uma pessoa consciente do meu espaço em sociedade, eu vou refletir essas 2 pessoas. E toda vez que eu paro para refletir essas pessoas, eu percebo que é uma porcentagem mínima de todo o racismo que nós passamos enquanto povo. Eles são só um grão de areia mediante ao que o então presidente fala. E não tem tanta força na boca de muitos que o presidente da Fundação Palmares tem. É claro que a figura dele tem uma figura de representatividade muito forte. A Fundação Palmares trouxe muitas e muitas questões e fortalecimento para a população preta do Brasil. E ele fazendo isso, ele está manchando a identidade principalmente de Zumbi dos Palmares. Não posso deixar de refletir isso também. A gente tem que ter essa reflexão de falar, ou a gente coloca alguém com consciência, ou a gente derruba o cara que paga o salário dele, que nós sabemos muito bem quem é e quem colocou ele lá, que foi um homem branco e não um homem preto, ou seja, não é um de nós que está compactuando com ele. A gente tira esse cara e a gente começa a articular enquanto povo e colocar os nossos para falar de nós, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando de nós porque nós temos base de consciência de quem nós somos. Eu penso o tempo inteiro nisso, de falar assim, opa, peraí, quem colocou eles lá? Quem está dando essa visibilidade? Quem está enaltecendo o ego dessas pessoas? Não é uma pessoa preta. Se não é uma pessoa preta, e nós somos 55% da população, mesmo que não seja 55% da população consciente, a gente tem condições de derrubar esse cara que está lá.
Então, de que forma que eu faço isso? Trazendo, vivenciando consciência aos meus. Falar, olha, peraí, tem esse caminho. Para de gastar o seu tempo falando dessa pessoa, sendo que tem essa outra pessoa aqui que paga o salário dele. Entendi. É que como são, no caso da Fundação Zumbi dos Palmares, como são pontos estratégicos para o povo preto, é um refúgio. Quando a gente vê pessoas com as ideias que esse senhor tem, nos deixa muito triste, justamente por estar de mãos atadas referente a isso. Mas o que você falou realmente é verdade. A gente tem o poder de tirar quem paga o salário dele. E aí eu quero passar a palavra para o professor Walter. O que você vê sobre essas duas pessoas, professor? Então, dentro desses dois perfis, desses dois arquétipos, ou fenótipos, vamos dizer assim, na verdade, eles funcionam como fantoches, né? Eles estão funcionando ali, como a Jennifer colocou, né? Quem os levou para lá? Quem entregou dentro, vamos dizer assim, entre aspas, aí, esse poder, principalmente para o rapaz aí, o Sérgio, né, da Fundação Palmares, aí, por que foi feito isso? Porque é observado até o próprio comportamento deles por essas pessoas e é estratégico inserir eles dentro dessas instituições. Por que essa estratégia? Porque é uma forma de desconstruir aquilo que nós estamos edificando. Veja bem, eu vou afirmar a vocês. Eu convivo no meio de racistas. Então, isso é meu dia a dia. Então, essa questão é assim, o que eles fazem? Eles têm medo. Eles têm medo de quando nós sobressaímos ou ascendemos socialmente. Então, essas pessoas, eles têm medo. Eles começam a fazer o quê? A praticar ações de uma certa forma, para manter você alienado àquilo que ele acha correto. Ele tenta vamos dizer assim, aliciar de alguma forma você, para manter você alienado. Então, com esse rapaz, por exemplo, né, da Fundação Palmares, ele foi alienado a esse meio. Então, para ele, aquilo é status. Então, para ele é status. Quem disse que se ele sair dali, o que ele vai fazer na vida? Se ele sair dessa questão, por exemplo, de estar sendo pago através de nós, né? Através dos impostos que nós pagamos, né? Se ele sair dali, o que ele vai fazer? Então, para ele, o que é válido? Ele permanecer enaltecendo essas pessoas. Por exemplo, o outro rapaz, né, que vocês colocaram, que, se não me engano, é aquele que está sempre ao lado do presidente, onde o presidente vai estar levando aí, mesmo às vezes alguém puxando ele pelo braço, mas ele está indo, né? E eu nunca vi abrir a boca, vamos dizer assim. Ele também é essa mesma questão, porque a estratégia, né, do sistema, eles precisam, ter uma representação, mesmo que de boca fechada, ali ao lado deles, para que a população veja, olha, ele está ali ao lado do presidente, então o presidente não é um racista, está ao lado da família do presidente, então ele não tem essa questão do racismo ali. Então, são todas estratégias. Então, como a Jennifer disse, não tem a necessidade de focarmos nessas duas figuras. Por quê? Essas duas figuras não têm uma representação, né, da população, na realidade. Essa é uma representação, sim, do sistema. Ele está do outro lado desse muro, né? Está do lado do sistema, aonde que é a própria questão da opressão, vamos dizer assim, né? Então, para nós, quer dizer, para mim, essa visão sobre essas duas pessoas é aquilo, não focar neles, procurar buscar as ações positivas que estão sendo feitas, quem está fazendo essas ações positivas, como elas estão sendo feitas, como nós podemos contribuir ou como nós podemos criar algo
né, que vá na mesma linha, como nós, a Boafro, estamos fazendo aí, né, que vá na mesma linha dessas questões, né? Por quê? Porque é uma forma de nós mostrarmos para os nossos que podemos, né, não estar focados nesse tipo de situação. Nós podemos, sim, ter uma visibilidade, fazer ações positivas voltadas ao nosso povo. Essa é a minha visão sobre essa questão dessas duas pessoas. É importante. Eu vou entrar num outro tema, que aí eu acho que é um tema muito mais pesado, quando a gente fala do extermínio da população negra ao longo ao longo desses tempos, né? E eu quero passar para vocês um nome, e eu queria que vocês me dissessem o que vocês sentiram e o que vocês podem nos passar sobre o músico e segurança Evaldo dos Santos, 51 anos, que levava a sua família para um chá de bebê e o carro foi alvejado com 80 tiros. É inadmissível um erro, que isso não é um erro, isso é um extermínio, exatamente um extermínio, como o da Ágata, como o do João Pedro, como de tantos outros negros que foram exterminados ao longo dos anos. Sobre esse extermínio, o que vocês podem passar para a gente? Quando se fala de corpos pretos, não existe erro. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. 80 tiros, o que aconteceu aqui em São Paulo também com 5 meninos da Zona Leste, 111 tiros. O que vem acontecendo a cada 23 minutos, quando um jovem preto morre, não é sem querer, é um extermínio real, é um extermínio que foi dado. Já começa no primeiro contato, nessas abordagens sem fundamento nenhum, na forma como a polícia no Brasil é educada para saber quem eles devem matar ou não. E sempre quando eles matam, é o corpo preto. A gente não tem quem nos proteja, a não ser nós mesmos. Porque quem está para nos proteger é quem nos mata. A gente tem contato direto com o inimigo a todo tempo. Quando nós vamos à padaria, quando nós vamos ao mercado, quando nós vamos ao consultório do médico. Porque não é só na bala que a gente morre, não. A gente morre nos hospitais públicos. A gente morre de falta de educação. A gente morre de fome. E tudo isso faz... nós estamos no processo de pandemia, que é um exemplo maior do que o que vem acontecendo com o Covid. Quais são os corpos que estão mais morrendo? É o corpo preto. Esses 80 tiros é só um grito do que já vem acontecendo, com o que aconteceu com a Cláudia, que desnecessariamente ela foi arrastada e os 10 filhos dela ficaram sem mãe. São tiros intencionais. Toda vez que eu vejo os meus irmãos, as minhas irmãs, e sem contar, e contando os corpos trans também. Os corpos trans que são derrubados a todo tempo, a todo segundo. A população preta está morrendo em todos os estágios. Você vê, a Ágata, uma criança ainda, em pleno desenvolvimento, ela não teve o direito de ser, de questionar, de lutar e morreu. Uma família todinha foi destruída e ninguém fala sobre isso de uma maneira... Não existe proliferação nas mídias. Ou seja, existe uma naturalização da morte do corpo preto. E eu repito, isso vem desde a escravização. É natural para a sociedade ver o corpo preto morto. Você vê, trazendo vários outros corpos, o que aconteceu num supermercado ano passado, que o menino foi morto. Nós estamos sem respirar há muito tempo, gente.
É muito tempo que a gente está sem respirar. O cara matando um dos nossos e o pessoal, para com isso. Isso é normal. Normatizando a morte de um corpo preto. Como assim? Ai, a Agatha morreu, coloca a fotinhozinha. Marielle morreu, só... Ai, hashtag Marielle vive. Até então ninguém sabia quem era a Marielle, a não ser a gente enquanto pessoa preta. Uma família morreu com 80 tiros. Se não é a gente questionar, ninguém fala sobre isso. E aí você faz uma comparação, é claro, que eu não estou medindo as vidas, mas se é um corpo branco que é tombado com 80 tiros, uma família branca inteira, o Brasil tinha parado. O mundo tinha parado. E não existe essa movimentação, existe um silenciamento das mortes pretas. Enquanto a gente não se movimentar, é como eu falei no início da nossa live, enquanto não cair um corpo que não é um corpo preto, a gente não vai ter diálogo de vidas. Porque é como se a vida preta fosse uma não-vida. Nós já sabemos as porcentagens, isso já foi dado. Não é de hoje que é dado, não é de hoje que a gente fala de morte, de vidas negras importam. Não é um movimento de uma semana, é um movimento de anos. Há muito tempo a gente vem falando disso e a gente não para de morrer. Quanto tempo que a gente não fala de violência policial e a polícia não para de matar a gente? O que está de errado nisso? Porque não é só a gente que precisa falar. É o que nós falamos no início. A gente precisa que a sociedade entenda que a vida preta é uma vida importante. Que a vida preta é uma vida que gera dinheiro. E quando eu digo dinheiro, né, eles se aproveitarem da nossa morte, como muitos têm feito, né? Principalmente no caso da Marielle. A morte da Marielle rendeu dinheiro para a branquitude. Eles fizeram um documentário, eles vendem lanche com o nome de Marielle, reverberou o mundo inteiro. Por quê? Foi favorável ao capitalismo. E o que eles entendem nessa engrenagem que para mim é uma engrenagem psicótica? Desculpa, mas é uma questão patológica. Opa, se eles estão morrendo, a gente tá ganhando dinheiro, vamos continuar matando. A gente tem que parar de alimentar a engrenagem da branquitude, do racismo estrutural. Enquanto a gente não parar de fazer isso, a gente vai continuar morrendo. E vai ser natural. Ah, chora um, chora outro, tem um movimento XY, tem uma galera falando, olha, para com isso, parem de nos matar, parem de nos matar. Isso eles já sabem, porque a gente está gritando. Mas de que forma? E aí eu deixo esse questionamento não só para mim, para o Walter e para você, Cleiton, para os que estão nos assistindo. De que forma? O que você está fazendo para que os nossos não morram e para que você também não morra enquanto pessoa preta? Que a gente está morrendo de todos os jeitos. Seja, como eu falei, seja nos aspectos culturais, econômicos, nos fatores psíquicos e no enfrentamento de sociedade. Como que a gente vai deixar de morrer? Eu, neste momento, eu não consigo responder essa pergunta com firmeza. De que forma que eu, enquanto mulher preta, não vou morrer? Porque não depende de mim. Eu tenho um alvo estampado no peito que me faz ter medo a todo tempo. Não é só resistir. Eu tenho os meus mais novos, os meus sobrinhos, que eu olho para eles e temo o futuro. Do tanto que nós estamos morrendo. E aí, quando eu vejo uma família inteira morrendo, eu fico imaginando também eu, o meu pai, os meus sobrinhos, os meus irmãos em um carro, indo fazer uma viagem aleatória e a polícia se achar no direito de nos matar, porque nós não temos o direito de ter um automóvel. Eu, saindo da escola onde eu trabalho, que é uma escola voltada para a população negra, e levar um tiro da polícia, só porque eu estava andando um pouco mais rápido. Eu indo ao médico com qualquer outra constipação ou indo ter o meu filho e o médico ou médica colaborar para a minha morte, que é o que vem acontecendo com a Covid, que quem morre mais é a população preta. A gente está morrendo de várias formas. Ou a gente vai para combate ou a gente vai continuar morrendo. Não tem outra solução. Nós chegamos a um ponto que ou é combate, fogo com fogo, ou a gente continua morrendo. Na nossa live de ontem, eu até estelei
uma conversa que eu tive com meu filho, que eu tenho um filho de 15 anos e meu filho tem o cabelo black. Então, o cabelo dele é lindo. Mas eu falei para ele, por ter aquele cabelo, ele vai ter represálias por causa desse cabelo. Então, eu tenho que mostrar para o meu filho como ele deve se comportar na rua, porque amanhã ele pode ser uma vítima. Então, assim, é inadmissível, além de todos os problemas sociais que o negro tem, ainda a gente tem que pensar como sobreviver, como se nós fôssemos os errados da situação. Sim. Você deveria estar falando para o seu filho coisas de caráter. Olha, filho, eu te oriento desta forma, os autores que ele deve ler, prospectar o futuro, que é assim que os pais brancos fazem com os seus filhos. O seu futuro é assim, YZ. A gente não. A gente tem que falar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as pessoas que nós amamos. Olha, quando você vê um policial, sim, senhor, não coloque as mãos no bolso. Quando você vai ao supermercado, não coloque uma touca. Quando você anda na rua, se você vê uma pessoa querida, não corra até ela, porque você vai ser um suspeito. E o seu filho, ele só tem 15 anos. E aí a gente tem que parar para pensar nas questões emocionais dos nossos. A psique da população preta. Olha o seu filho, um menino de 15 anos, que está na adolescência, que tem todas as questões da adolescência. Ele não pode ser um adolescente. Ele tem que ser um adulto e prospectar a sobrevivência, da forma como ele deve andar na rua, como ele deve se vestir, como deve ser o cabelo dele. E os adolescentes brancos, eles têm os cabelos grandes, cabelos coloridos, eles falam a linguagem dos jovens, nós não podemos. E olha a diferença. O jovem branco, ele é um jovem. O jovem preto é um delinquente, é um garoto, é o de menor. E aí? Já existe um estereótipo de o que é o corpo preto. E dentro de tudo isso, né, eu passo para ele os ensinamentos que eu tive, o que me trouxeram até aqui. Então, assim, mas eu sou uma das exceções, porque muitos não conseguiram chegar. Muitos tomaram um tiro sem dever nada. Muitos não chegaram aonde eu estou. E é muito triste, eu tenho que ter que ensinar para o meu filho, caso ele sofra uma abordagem policial, como ele tem que se comportar. Ele não pode ficar assustado, ele tem que realmente chamar de senhor, sim, senhor, como se isso fosse o único motivo para que ele não sofra qualquer tipo de violência, ou seja, um soco, ou seja, um chute, ou seja, um tapa, que ele não vai entender que ele está sofrendo isso por causa da cor da pele dele, por causa do cabelo que ele tem, por causa da opção de realmente levantar essa bandeira da negritude, que é a coisa mais simples. É uma coisa que não deveria de ser tratada como uma exceção. Sim, porque é ele, é a identidade dele. É quem ele é. Ele nasceu um indivíduo, né? Negro nos foi dado. Mas já que nos foi dado, nós temos que usar isso ao nosso favor. Já que é a nossa identidade que nos foi colocada, então vamos fazer com que a nossa idade transpareça. É um direito nosso, são os nossos fenótipos, é o nosso cabelo, é a nossa resistência. É os que vieram antes de nós. É a nossa história, a gente não tem que dizer que isso não existe. E é uma violência muito grande, principalmente no processo educacional do seu filho. Porque ele não se vê, enquanto um garoto negro, no processo de formação intelectual dele. E aí a resistência do cabelo dele é muito maior, porque se ele tivesse no livro didático dele estampado a imagem de um menino negro de cabelo crespo, ele não ia ter que se autoafirmar, ele não ia ter que usar a negritude como uma identidade, porque é natural dele. Ninguém fala para o menino branco que ele tem que ser branco. Ele
ele já é branco. Branco eu falando, né? Porque é apenas um menino. Sim. Por que o negro tem que ser o menino negro que se identifica como tal? É a identidade dele, é como é o papel social dele, é o povo dele que reverbera no corpo dele. É o respeito pela ancestralidade que ele traz no próprio sangue. Sim, é nosso, é ancestral. É os que vieram antes da gente. É importante. Eu gostaria de passar a mesma pergunta para o professor Walter em relação ao extermínio do povo negro. Certo. Dentro dessa questão, Cleiton, apresenta esse gráfico sobre essas colocações, né, que nós fazemos para nós mesmos no nosso dia a dia, mas muitas vezes as pessoas, né, não estão dentro dos movimentos, dentro das questões, e não têm uma compreensão sobre o que nós estamos falando. Então, eu vou reforçar, né, as palavras da Jennifer, as suas palavras, em relação ao quê? A taxa de mortalidade, né, dentro de um censo realizado, né, a violência contra negros, né, o Atlas da Violência na classificação do IBGE, a fonte é o IBGE, que vai descrever a desigualdade, né, da letalidade racial no Brasil. Então, no período de uma década de 2007 a 2017, a taxa de negros mortos cresceu 33,1%. Já a de não negros apresentou um pequeno crescimento de 3,3%. Então, analisando que é apenas a variação, né, no último ano, né, enquanto a taxa de mortes de não negros apresentou a relativa estabilidade, com redução de 0,3%, a de negros cresceu 7,2%. Nós temos aí um gráfico, né, na linha azul, representa a taxa de homicídio de negros. A linha laranja representa a taxa de homicídios, né, de não negros. Então, essa é a colocação que a Jennifer fez. Né? Dentro disso, nós temos outras nuances aplicadas a essa mesma questão, né? Que é o quê? É a questão da mortalidade, da tentativa de homicídio e dos homicídios, né, contra adolescentes. Então, esse quadro, especificamente, ele está retratando essa mortalidade, né? Como é o perfil do homicídio no Brasil. Esse perfil do homicídio no Brasil, ele está retratando os homicídios na questão de idosos, pessoas em situações de rua, né? Azul, idosos, vermelho, pessoas em situações de rua, e verde, os adolescentes, jovens e adolescentes. Essa é a quantidade de mortes que existe. No outro gráfico, eu apresento essa questão, que é o quê? A tentativa de homicídio. Então, a tentativa de homicídio baseado no quê? Na mesma estrutura. A estrutura pensando no idoso, em azul, né? Ou a pessoa em situação de rua é o vermelho, e em verde é o jovem ou adolescente. Olha a quantidade de pessoas que morrem dentro daquela especificidade que eu passei, do número de negros e pessoas não negras. Então, dentro dessas questões, aí eu venho apresentar uma visão sobre isso para vocês, para ter o quê? Ter um entendimento do padrão da vitimização. Então, aí, quando se fala vitimização, né, dos homicídios em relação à questão de sexo, e aí nós partimos por uma outra visão, que é o quê? É o que você colocou, né? E eu afirmo, nós, hoje homens negros, né, que lá atrás fomos jovens e adolescentes, nós somos o quê? Sobreviventes. Né? Então, nós sobrevivemos a essas questões. Muitas vezes, como vocês colocaram, né, você tem que estar orientando o filho como se comportar, como se portar na rua, especificamente, como na realidade deveria ser algo normal, de poder correr na rua, poder brincar, vamos dizer assim. Então, a mortalidade é 91,8% de homens, né? Contra 8% de mulheres. Então, essas questões que vocês colocaram, a gente traz, né, em forma de um gráfico, para quê? Para mostrar como que é essa evidência dentro das relações étnico-raciais do Brasil. Por que isso? Por que mostrar dessa forma? Por que apresentar também dessa forma? Porque muitas vezes as estatísticas mostram essas
esses números, essas nuances, de uma forma mais precisa para aquelas pessoas que têm a questão da visibilidade, precisa observar, precisa ver. Existem os auditivos, né, que foi absorver essa parte que a Jennifer falou. Eu estou apresentando essas questões para as pessoas mais visuais, que é o padrão de vitimização de homicídio em relação à raça, cor e sexo da vítima. Então, dentro disso, o primeiro gráfico apresenta aqui a mortalidade entre pessoas brancas. No segundo gráfico, são pessoas pretas. No terceiro, são pessoas amarelas, que não aparecem muito aí para vocês. E no quarto gráfico aqui são as pessoas denominadas pardas. Ou seja, qual que é esse dado do IBGE? O dado do IBGE é o questionamento: qual a sua cor ou raça? E a pessoa, né, cria essa denominação de ser pardo ou ser preto. Na realidade, todos somos pretos. Porém, a elevação desse número e a questão da população indígena, né, é o último gráfico aqui do lado. Então, quando falamos sobre essa questão, a gente quer indicar o quê? Né? A maior parte dos homicídios vitimiza indivíduos também de baixa escolaridade, que é isso que eu vou apresentar agora. Por isso que eu venho para a nuance do quê? Que a educação ainda é um dos maiores pilares aí para a gente poder mudar um pouco esse cenário, né? Trazer para as famílias em si essa questão. Mas é aquilo, é uma guerra, vamos dizer assim, que nós travamos no nosso dia a dia, né? Lutar contra o sistema, lutar contra essas questões, né? E essa guerra aí é feita através do quê? Do lápis e da caneta. Então, o padrão de vitimização dos homicídios em relação à escolaridade, o sexo da vítima, ele está o quê? Sem instrução, 4,8%, né? Quando masculinos é o que está em azul, né? E amarelo são as mulheres, a parte feminina, e 5,5% do feminino. De 1 a 3 anos de escolaridade, 23,3% de homens e 19,8% de mulheres. De 4 a 7 anos de escolaridade, 46,5% homens e 41,5% de mulheres. De 8 a 11 anos de escolaridade, 22,5% homens e 26,6% de mulheres. De 12 a mais anos de escolaridade, 2,8% de homens e 6,5% de mulheres. Então, esses são os índices, né, apontados dentro dessas considerações, vamos dizer assim, né, que são os estudos que realizamos, né, através de pesquisas, através dessas nossas colocações diárias, vamos dizer assim, que temos que passar, que temos que criar uma sobrevivência, né? Criamos uma sobrevivência através do quê? Através dessa discriminação, dessa colocação, dessa justificativa que nos entregam. Como nos entregam isso? Nos entregam isso no nosso dia a dia, né? Seja na condução, seja no supermercado, seja em um shopping center, seja na rua. Então, isso é entregue para nós como uma verdade. Só que essa verdade, como a Jennifer colocou, essa verdade não é nossa. Essa verdade é do outro. Basta o quê? Desenvolvermos estudos específicos, como nós vamos apresentar essa questão através da Tabu Afro, né? Num futuro bem próximo, esse estudo já está todo organizado, a gente vai apresentar isso. Para quê? Como uma estratégia do quê? Da exemplificação. A exemplificação através de feitos, através de realizações, como eu coloquei no início do nosso diálogo. Para quê? Para que as pessoas comecem a se habituar, comecem a compreender cada vez mais realmente qual é o nosso lugar. E começa por nós essa questão. Quando nós nos colocamos assim numa posição que eu já observei, existem grupos, né, são negros especificamente, que eles falam assim, eles afirmam assim: o lugar do negro é lá no extremo do extremo da periferia. Quando o próprio racista, esse não negro,
ele coloca também que o seu lugar é lá no extremo do extremo da periferia. Mas espera aí, qual é o meu lugar? Onde eu quero estar? Não é onde as pessoas vão determinar para eu estar, nem o utilizado e nem aquele que se utiliza disso. Quem vai dizer aonde eu devo estar, onde eu devo, a que grupo eu pertenço, qual é a minha realização, qual é o meu propósito? É através disso que nós vamos mostrar. Por quê? Se nós formos, né, através dessas pesquisas, a casa das pessoas em si, diretamente, você vai ver que muitas vezes o pai, a mãe, a desestrutura familiar através da violência, e a violência ela nos atinge, como a Jennifer colocou, em várias esferas, seja na questão da educação, na questão do mercado de trabalho, ela nos atinge de várias formas aí. Então, a desestrutura familiar, ela acontece. Então, o aluno ele chega até uma sala de aula, seja do aluno de ensino médio, ensino fundamental. Muitos deles vão para a escola atrás da própria merenda, vamos dizer assim. E quando ele chega na sala de aula, que ele chega desconstruído, o professor não tem uma competência, eu vou afirmar, tem professores nos assistindo, eu sei disso, não tem uma competência para lidar com essa questão, porque ele só conhece o quê? Lei de diretrizes e bases. Ele pode ser mestrado, doutorado no que for dentro da escolaridade, mas ele é analfabeto em gerir pessoas. Isso eu falo por que gerir pessoas? Por que eu falo em gerir pessoas? Porque é acolhida, muitas vezes ele fala, não, esse papel é do pai e da mãe, eu estou aqui somente para entregar aquela questão do conhecimento. Não, você representa um líder para ele. Você tem a real necessidade de acolher ele através das suas palavras, através de suas ações. Por quê isso? Por que acolher o aluno através de suas palavras, através das suas ações? Porque ele já é desestruturado dentro da casa dele. Se você não tiver essa noção de que você tem esse dever, faz parte, é uma maestria sua como mestre, em poder acolher esse aluno de uma forma que ele se sinta pertencente, que ele se sinta parte da escola. Para quê? Com isso a gente reduz o quê? Reduz, com essas ações, bem outras ações que temos dentro dos nossos projetos, a gente consegue reduzir as questões da evasão escolar. Então, é tudo correlacionado uma coisa com a outra, é um pacote, né? Nós recebemos, quando nascemos, já recebemos um pacote, tá? Que você tem um pacote de não para você, filho. Basta você agora ir atrás de um pacote de um sim. Então, a gente criar esse pacote do sim, nós, dentro desses movimentos sociais, dentro das nossas relações no dia a dia, criar esses pacotes de questões afirmativas e, sim, promulgar isso no meio dos nossos. Quebrar esse estereótipo. Por exemplo, existe um estereótipo, um arquétipo que já é ali. Pintou um preto. Por exemplo, eu fui em algumas situações e eu me apresento de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco diferente do que um corintiano se apresentaria, vamos dizer assim, que existem todos esses arquétipos, né? Quando fala-se sobre um time, ele já te classifica, você pertencendo a uma instituição criminosa, vamos dizer assim, já diz que aquilo é uma instituição para negros. Então, são todas essas questões, só que muitas vezes, o que acontece? Nós temos que nos policiar sobre isso, sim. Para quê? Para não fazer valer aquilo que estão falando. Em cima do que? É como a Jennifer colocou o exemplo dos dois rapazes lá, do Sérgio, da Fundação Palmares, e do outro rapaz que acompanha sempre o presidente. É a mesma coisa, a gente está municiando, se a gente ficar valorizando isso, a gente acaba municiando e falando, não, é assim mesmo. Não, não é assim, não. Nós podemos estar em qualquer local, onde quisermos, fazendo o que bem entendemos. Como eu falo, eu sou um especialista na questão de segurança empresarial. Eu sei muito bem, por exemplo, o menino entrou em um shopping center, né? E aí se diz ele como o elemento suspeito, vamos falar assim. Mas eu ia até essa pessoa que informou essa questão, eu queria saber por que aquela pessoa era suspeita. Então ele fala, mas está ali, chefe, está estampado nele que ele é suspeito. Não, não está estampado nele que ele é suspeito. Ele acabou de entrar. Como você fala que aquele cidadão é suspeito? Então, quer dizer, esse pertencimento, ele é taxado, já é carimbado na gente. Então, a gente tem que mudar isso, sim, através dessas ações.
Você ter esses grupos para essas mudanças, para estarem preparados para essas mudanças, para poder receber o negro lá dentro, sim, desses empreendimentos, com respeito. Então, estarmos inseridos nesses meios, sim, e promovendo essas ações internamente, é uma forma também de nós mudarmos a visibilidade sobre o nosso povo. Walter, eu só penso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a algumas questões e, às vezes, não se deixar cair com o que nos dizem que é certo o que é errado, né? A nossa identidade é que nós somos, independente de... esse carimbo não foi um carimbo que nos foi colocado, e nós não temos que mudar para ter o respeito que eles dizem que é respeito. A gente tem que tomar cuidado e perceber o nosso papel em sociedade, enquanto em fala, enquanto seres que divulgam e usam do dom da palavra para reverberar em outras pessoas. Quando a gente traz questões como entrada ao supermercado, o que eles dizem de um time X ou Y associado à criminalidade, isso já é uma questão de discriminação. Sim, e a gente exatamente. não pode compactuar com isso. A gente tem... foi bom você ter trazido isso para a gente entender que esses processos são processos de discriminação e racismo. Independente da identidade, do contexto histórico que essa pessoa traz, o respeito é dela, é um direito. Ela tem um direito de ir e vir e estar em todos os espaços. Só que querer estar em todos os espaços não quer dizer que a sociedade permita que você esteja em todos os espaços. Mas isso não quer dizer que você tem que mudar a sua identidade. Se você é corintiano, você tem que ser aceito como você é. Se você tem uma identidade de gênero, você tem que ser aceito como você é. Você não tem que ser tolerado. O respeito é seu, é dado. É seu, não é nem dado. Você já nasce com ele. É a sua identidade, é quem você é. Você não tem que mudar por conta do outro. O que nós podemos fazer é compartilhar outras vivências. Eu, enquanto educadora, enquanto pedagoga, eu sei muito bem qual que é o meu papel em sociedade na formação dos indivíduos. Só que eu, enquanto indivíduo, carrego a minha própria identidade que não deve reverberar nos meus alunos, nas minhas alunas e nos meus alunos, porque eles trazem também toda uma vivência social que diz respeito a quem eles são. E para além se todos seguissem a lei de diretrizes e base, a gente ia ter um processo educacional muito bacana. Inclusive, o currículo da cidade fala sobre educação antirracista. Só que não é seguido. Por quê? O que nós temos que levantar aqui é que a formação universitária é uma formação sucateada, principalmente no que diz respeito à educação. Porque nós temos os aparatos para isso. A gente também não pode colocar a responsabilidade única e exclusivamente nos formadores que perpetuam o conhecimento, porque vai muito além de nós, muito, muito além. A educação, ela é um braço da estrutura do racismo. O que nós temos que começar a pensar, que é um trabalho que já vem sido feito, principalmente nos locais em que eu trabalho, tanto na Piraporeando quanto na Odara, aos coletivos que eu faço parte, que é o coletivo Império de Candace, nós estamos lidando com uma educação antirracista. De que forma fazer com que a diversidade seja tratada em sua amplitude? Mas é um trabalho de muita resistência, porque a escola bebe dessa fonte. É um braço de uma estrutura racista. Nós estamos indo aos poucos, mas se nós seguirmos a Lei 10.639, ela está na Carta Magna na Carta Magna não, porque não é da Constituição, mas a Constituição também nos ampara. Mas ela faz parte da LDB, foi a primeira, uma grande alteração na Lei de Diretrizes e Bases em 2003. A Lei 10.639 e depois a 11.645 de 2008, que fala da população indígena. Só que de que forma a gente consegue fazer isso? Fazer com que um currículo escolar quebre isso? De que forma fazer isso se a formação universitária ela é deficitária?
Se a formação universitária é uma formação arcaica e não tradicional. Se a formação universitária, e eu estou dizendo da academia, eu estou falando da universidade mesmo, seja ela pública ou privada, ela é ocidental. Ela traz uma visão eurocêntrica de conhecimento. E o mundo ele é amplo, tem outras culturas. A gente tem o nosso berço, que é a África, que contribuiria muito para a questão educacional do Brasil e salvaria muitas vidas. É um caminho muito longo até se chegar em alguns outros processos. Gente, eu estou amando a live. Assuntos muito interessantes. Eu gostaria de agradecer a todos. Foi uma enxurrada de perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder, mas desde já gostaria de convidar para uma próxima oportunidade para a gente falar sobre outros assuntos. Eu gostaria, a gente já está chegando aí a quase 1h20 de live. Nossa, foi tão rápido. Eu gostaria de pedir que vocês me passassem as considerações finais. E desde já agradeço o professor Walter, que faz parte do nosso coletivo Tabo Afro. Agradeço você, Jennifer, por todos os ensinamentos que vem nos dando nessa noite de hoje. Agradecer a todos que assistiram essa live, que fizeram perguntas, que comentaram. Depois eu convido vocês a dar uma olhada nos comentários e possível responder direto para a pessoa, como a gente não conseguiu abrir um tempo aqui, porque foi tanto assunto e a gente não pode perder o fio da meada e tem que ir. E assim, queria realmente agradecer, foi enriquecedor o papo de hoje. E aí eu passo a palavra para você, Jennifer. Primeiro, eu quero agradecer, como eu disse no início da nossa conversa, né? Eu e você, Cleiton, eu acho que se estou aqui é porque os que vieram antes de mim permitiram. Se eu estou aqui é porque Exu me permitiu a fala. É porque eu tenho também caminho orixá. É claro que nós não estamos falando de religiosidade aqui, mas eu, enquanto uma mulher preta de religiosidade de matriz africana, seguidora de orixá, eu sempre tenho que enaltecer os meus. Quero agradecer ao Walter, que é uma pessoa muito cara para mim, tenho muito respeito e consideração a você. Cleiton, você prazer conhecê-lo e compartilhar contigo. Vida longa, Tabo Afro, como eu disse para você antes, né, nos bastidores, o trabalho de vocês é um trabalho muito pontual e necessário, porque vocês reverberam conhecimento semanal para os nossos, com uma linguagem acessível, que atinja para que todos entendam. Essa preocupação de vocês é muito importante. E como consideração, eu quero deixar um despertar aos meus que estão vendo. Toda vez que vocês forem refletir o que é ser negro no Brasil, pensem na possibilidade de uma liberdade efetiva. Pensem que não é sua obrigação correr atrás apenas, porque nós temos que ter oportunidades para fazer isso. Não é apenas igualdade, é equidade de oportunidades. Para que assim nós possamos, quando nós tivermos equidade, a gente começa a falar em igualdade, que aí nós estaremos em par de discussão. Eu quero que vocês pensem também no processo educacional dos mais novos. E aí, eu indico a vocês, né? Não sei se eu posso falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Claro. Eu indico a vocês, eu trabalho para uma instituição que é um coletivo de professoras, que é a Odara School, que é uma escola de inglês para a população negra, que abarca as mulheres e a população trans. Nós fazemos um recorte afrocentrado por meio do inglês, porque nós acreditamos que as linguagens perpetuam em todos os espaços. E eu também trabalho para uma editora educacional muito
pontual, que é a Piraporeando, que fala sobre a questão da diversidade na educação. Ali nós falamos de educação antirracista, educação anti-bullying, educação sem preconceitos, e falamos do afeto, que é muito importante, que para além de trazer chuva de informações, nós temos que também trazer a questão do afeto, que grande parte das vezes falta isso para que nós tenhamos força para continuar a viver. As vidas negras, elas importam, sim, e elas têm que ser tratadas de uma maneira que nós somos humanos. E eu não digo humanos naquela construção da consciência humana, não, que muitas pessoas dizem, somos todos humanos. Não. Nós somos indivíduos de direitos, somos indivíduos que têm direito a um resgate cultural, histórico, financeiro e político. É uma responsabilidade nossa. Eu vi que você colocou aqui o Facebook da Odara, tem também a página e o Instagram da Piraporeando, coloca lá, @Piraporeando. Tem a página também do Coletivo Império de Candaces, que é o coletivo em que eu faço parte, que é uma rede de mulheres. Nós apoiamos mulheres em todo o processo, principalmente no processo da educação não formal, porque nós temos que atingir a base, a periferia resiste e a periferia fortalece. A periferia não é o único lugar que nós temos que caminhar, mas nós não podemos esquecer das nossas periferias enquanto um espaço de resistência e de luta, viu? É muito importante falar da periferia. A periferia não é o beco do mundo. A periferia produz cultura e produz resgate. Se nós sobrevivemos hoje, é graças à resistência não só dos nossos mais velhos, mas da periferia que fala por nós. Muito legal. Obrigada, viu, a todos vocês. Obrigado a você. Walter, suas considerações? Queria agradecer a Jennifer aí por ter aceitado o convite, né? Agradecer ao Cleiton mais uma vez aí, né? Dando um banho de simpatia, de estima aí com a gente, né? Deixar aberto o canal da Tabu Afro, né? A todos que queiram participar, agradecer a todos vocês que participaram, que estão aí, né? Eu vou observar todas as perguntas que foram feitas, né? Procurei responder todas elas, né? No decorrer dessa semana ainda. E deixo aqui a minha observação, né? O meu plano de fundo que está aqui, né? Na minha tela, não é mais do que a minha obra. É um livro que é Do Cativeiro para o Líder da Nação. Nesse livro trago aí 38 ícones da história mundial, todos eles, né, afrodescendentes que mudaram a história do mundo. Então, eles vêm aí com uma questão de fortalecer a referência, né, sobre o que é ser negro no mundo. Então, essas questões sim, para fortalecer os nossos, para fortalecer aqueles que querem e tentam vislumbrar no seu dia a dia essas questões de igualdade e equidade, partindo do princípio, no meu ponto de vista, da exemplificação de quem realmente somos, não do que nos ofertam. E boa noite a todos vocês, muito obrigado aí pela oportunidade, e Tabu Afro está aberto a todos que queiram participar da nossa feira cultural, das nossas tentes, do nosso projeto, né, que estamos aí evidenciando eles, e agradeço a todos vocês aí pelo tempo cedido a nós. É isso aí, lembrando a todos, Tabu Afro, Instagram, Facebook, Twitter, é só seguir a gente, novos programas. Amanhã a gente tem música e variedades. Trazemos também amanhã um parceiro de trabalho, um outro pedagogo. A gente vai falar sobre música na educação. Não vou perder. A música na base da educação das crianças. Então vai ser bem legal. Convidamos a todos. Obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Walter. Amanhã eu não vou perder. Como eu já virei. E aí com a gente amanhã também. Tabu Afro. Muito obrigada, viu? Até a próxima live. Que Orixá abençoe a todos e a vocês também. Axé. Seja. Axé.